Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. A todos os ouvintes da 95 FM. Ridiane, agora há pouco nós levantamos aqui aliás, Geraldinho participou lá em frente à Caixa Econômica Federal e a semana começa com o registro de mais filas e filas, inclusive passando até do terminal rodoviário, né? Eu sei que o Ministério Público Federal requisitou e o município, inclusive, abraçou, né, algumas ações preventivas naquele local. De forma resumida, como é que está sendo o trabalho lá? O fato de termos filas também extensas na Caixa Econômica preocupa também a saúde? Sim, sem dúvida, uma preocupação de todas as secretarias municipais de saúde, não só de Caicó, como em todos os outros locais que tem agência da Caixa Econômica, em decorrência da liberação do benefício, muito necessário por sinal. Nós temos, junto ao Ministério Público e junto à Caixa Econômica, tentado algumas estratégias para tentar minimizar esses riscos, né? Então, nós já tivemos ações realizadas pelos próprios agentes comunitários de saúde, existe um esforço também interno da Caixa Econômica Federal, porém, eu acredito que essa semana vai se ter uma resolução em relação a uma outra estratégia para as filas da Caixa, porque em algum momento já foi ventilado em conversação com a Prefeitura e com a Caixa Econômica a disponibilidade de outras estruturas, como por exemplo a Ilha de Santana, porém por uma dificuldade de logística, acredito que não tenha avançado. E agora a Caixa tem outra proposta, eu vou só confirmar com a chefia de gabinete em que pé estamos em relação a essa estratégia montada, que seria a interdição de alguma rua, a colocação de tendas e a gente, enquanto secretaria e prefeitura, auxiliar na organização externa destas pessoas, né? Então, a gente está nesse processo de conversação e acredito e precisamos que isso avance o mais rápido possível para que a gente evite qualquer tipo de problemática em decorrência dessas filas e essas aglomerações. Nós defendemos agora há pouco aqui, inclusive até soube que inclusive também já foi uma das ideias, sugestões da própria vigilância aqui de Caicó, de que a Caixa disponibilizasse funcionários para ter contato direto com essas pessoas que estão na fila, porque muitos das informações de quem está ali há horas esperando, pode até se resolver rapidinho ali, né? Às vezes é apenas uma informação. Essa sugestão partiu também de vocês? A Vigilância Sanitária do município de Caicó já fez inúmeras visitas ao setor regulado, que envolve bancos, supermercados, farmácias, e os bancos e lotéricas foram visitados no município de Caicó através de uma inspeção, principalmente de apoio e de orientação a estes bancos, onde houve demarcação de pontos de fila, onde houve orientação na própria gerência dos bancos de ter uma pessoa responsável pela organização de fluxos e de filas na área externa. Então, esse foi um trabalho feito, sim, pela Vigilância Sanitária, que constantemente vem retornando aos locais para reforçar tais orientações e tais cobranças do setor regulado neste sentido. Agora, compete a Caixa acatar essa sugestão, né? Sim. Ok, Ridiane, fala agora da questão do isolamento social. Como é que está a questão do cumprimento aqui em Caicó? Pronto, então, primeiro, para a gente falar um pouco dessas medidas preventivas, Marcos, eu gostaria de explicar à população o porquê delas, né? Então, é importante que todo mundo entenda, quando a gente fala de uso de máscara, de higienização das mãos, de distanciamento social, de isolamento, o porquê disso. Nós estamos enfrentando uma doença que ela não tem tratamento ainda. Tá? Então, as pesquisas estão a todo vapor, pesquisando possíveis medicamentos que combatam, mas ainda não existe um medicamento que seja 100% efetivo contra esta doença. O outro ponto, nós não temos vacina contra o Covid-19. Então, nós nem temos tratamento medicamentoso, nem temos vacina, que seria algo para prevenir a doença. Então, neste sentido, foi um novo vírus e todos nós estamos susceptíveis, ou seja, nós estamos aptos, nós estamos vulneráveis a ter essa doença, tá? Então, é por isso que, o que é que a gente fala? Se eu não tenho medicamento, se nós não temos vacina, como nós vamos enfrentar esta doença para que, inclusive, nós não tenhamos colapso, né, dos nossos serviços de saúde neste enfrentamento? Então, é neste sentido
pessoal, que nós falamos das medidas não medicamentosas ou iniciativas não medicamentosas. E quais são essas iniciativas não medicamentosas? A questão do distanciamento social, tá? Então, a gente manter distância. Hoje nós vivemos nos tempos que abraçar, beijar, ficar muito próximo, o aglomeragem de pessoas, inclusive aquelas que amamos, certo? Pode trazer riscos à transmissão do Covid-19. Então, nós falamos em tempos que nós precisamos manter um certo distanciamento social. Então, a gente se cumprimentava apertando mãos, abraçando. Hoje não é mais o indicado neste momento, porque nós estamos enfrentando uma doença que tem transmissão por via respiratória e contato. Então, além do distanciamento, a gente fala na necessidade de higienização das mãos, seja com água sabão, seja com álcool 70, para que as mãos não sejam veículos de transmissão para nós mesmos ou para os outros deste vírus. Além do distanciamento, da higienização das mãos, nós pregamos também como medida não medicamentosa de enfrentamento a etiqueta respiratória. E a etiqueta respiratória envolve a gente cobrir boca e nariz no momento de espirrar, falar um pouco mais distante das pessoas, certo? Ter todo o cuidado com essas gotículas que inclusive são expressas na fala, na respiração, e no espirro, na tosse. E também nós estamos falando de uso de máscaras. Então, quinta-feira foi publicado um decreto no município de Caicó, inclusive a exemplo de vários outros municípios, e seguindo inclusive orientações de alguns estudos que estão aí sendo publicados, que a máscara neste momento, usada de forma disseminada por toda a população, ela consegue vir a trazer uma proteção maior, tanto para quem está usando, quanto para o outro, né, que eu estou protegendo quando eu uso a máscara. Então, o uso da máscara, ela tem sim a sua efetividade, mas o que a gente quer pregar aqui é que existe, primeiro, formas de utilização da máscara, quais são essas máscaras, né? E a forma de utilizá-la, porque o que a gente estava até comentando antes de iniciar a entrevista aqui, eu falo isso até como profissional de saúde, usar máscara envolve uma disciplina. Existe uma disciplina de você aguentar, tem pessoas que são muito sensíveis ao uso da máscara, porque se sentem sufocadas, porque não conseguem falar, porque acham que realmente atrapalha bastante sua respiração. Então, realmente, usar máscara existe uma disciplina. Só que nenhuma dessas medidas não medicamentosas, elas são efetivas se separadas. Elas têm uma grande efetividade se em conjunto. Então, quando os decretos saem do uso obrigatório de máscara ou da recomendação do uso de máscara pela população em geral, inclusive ao adentrar instituições públicas e privadas e o comércio em geral, isso não significa dizer que nós devemos relaxar a necessidade do distanciamento social e do isolamento social. Em Caicó, até o presente momento, nós temos 2 casos confirmados, 234 casos notificados, certo? Uma grande só em Caicó. Só em Caicó. Uma quantidade boa de pacientes que foram descartados pelos exames, se eu não me engano, perto de 60, aproximadamente 60. E os demais que alguns já receberam a alta do isolamento, que a gente fala de 14 dias. E a gente precisa manter esses bons índices, né? Por quê? Porque a gente não quer se tornar nem epicentro, nem quer que esses casos aumentem. Nós estamos no nosso município no nível 4 de resposta, onde nós já temos o vírus circulando, mas a gente não quer que isso aumente o número de casos. E para isso é necessário ações de poder público, como as que vêm sendo tomadas até então, estruturação dos serviços de saúde, para que a gente possa receber os casos que porventura venham a acontecer e precisem dessa assistência, mas também de toda a população. Então, a gente vem aqui hoje, primeiro para orientar a população de como realizar esse uso da máscara, certo? E também reforçar a importância de todas essas medidas não medicamentosas, que a gente chama de medidas preventivas em conjunto. Então, se eu não preciso sair hoje de casa,
Se eu não vou fazer um serviço essencial, que é ir supermercado, ir na farmácia, resolver alguma coisa inadiável que só pode ser resolvida por mim mesmo. Se eu não posso, se eu não preciso, se eu vou fazer algo na rua que pode ser adiado e colocado para outro dia, eu não devo, mais uma vez, eu devo evitar a minha saída de casa. Se eu tenho mais de 60 anos, se eu estou gestante e se eu pertenço ao grupo de risco, mais uma vez, a importância de se pensar muito se eu preciso realmente sair de casa ou se eu não posso colocar uma terceira pessoa para sair. Então, é neste sentido que a gente vem reforçar que o distanciamento se mantém e a necessidade de isolamento também, em conjunto com todas essas outras medidas preventivas. Mas aí, se eu preciso sair de casa, que eu saio utilizando a máscara. E aí, pessoal, como é que se utiliza essa máscara? Primeiramente, você fez uma máscara ou adquiriu uma máscara, né, de alguém, de algum terceiro, e você adquiriu uma máscara de pano, por exemplo. Tá? Então, quando chegar em casa, eu preciso ter a certeza que essa máscara, provavelmente, ela não foi ainda higienizada. Então, eu não posso pegar a máscara e já de imediato colocar a minha máscara de pano, colocá-la no rosto. Eu preciso higienizá-la. Higienizá-la como? Lavando com água e sabão, colocando essa máscara imersa em uma solução de água sanitária por pelo menos 20 a 30 minutos, que poderia ser até a proporção de 500 ml de água para 10 ml de água sanitária, e colocar isso na água sanitária por 20 a 30 minutos. Depois, enxaguar bem, colocar a máscara para secar e ainda passar o ferro nesta máscara. E aí é importante que pelo menos as pessoas tenham no mínimo 2 máscaras de pano. Para quê? Porque essa máscara de pano, quando fica úmida, ela precisa ser trocada. Então, se eu vou sair à rua, é importante que eu tenha a outra máscara de pano de sobressalência e ainda por cima tem um saquinho para colocar que eu estou usando e que suou e que ficou úmida dentro dessa sacolinha para voltar para casa para higienização e trocar essa máscara. O mais importante, não adianta eu estar de máscara, Marcos, na rua e manusear muito essa máscara, no sentido de colocar a mão ao rosto, de ajustar a máscara, colocando as mãos por dentro da máscara ou até mesmo por fora, diretamente no pano que está em contato com o meu rosto. Então, a gente precisa realizar ajustes sempre pelo elástico da máscara e sempre antes de manusear e fazer esses ajustes, ter higienizado as mãos. Então, como eu disse inicialmente, é uma disciplina utilizar, manusear, inclusive retirar essa máscara. Porque senão a gente corre o risco, na questão do uso, do manuseio, da retirada, se contaminar, inclusive usando a máscara. Então, a máscara é extremamente importante, é uma das medidas não medicamentosas, que unida às demais medidas que nós já propagamos, é de extrema importância para diminuir o risco de transmissibilidade, diminuir a velocidade de transmissibilidade, porém, ela precisa ser usada de forma adequada e com essa disciplina toda que ela exige. Rediane, então no caso, por exemplo, se eu fui para a rua, usei a máscara, passei na rua 1, 2 horas, ao chegar em casa eu tenho que lavar essa máscara? Sim, é importante que você lave essa máscara, principalmente se ela estiver úmida, certo? Se ela estiver suada. E a forma de lavar essa máscara é desta forma que eu expliquei aqui. Então, é de extrema importância, primeiro, que essa máscara seja de uso individual. Mesmo lavando, é importante que eu, que já iniciei o uso, permaneça utilizando e não compartilhe esta com outros membros da família. Então, cada membro deve ter sua máscara, ou pelo menos suas 2 máscaras, quando necessitar sair do ambiente domiciliar para a área externa. Ouvinte pergunta, as máscaras que são de cor e não podem colocar água sanitária, posso usar com sabão? Posso lavar com sabão? Pode lavar com água e sabão, porém, a efetividade na desinfecção da máscara é realmente a água sanitária. Então, é preferível, sim, que utilize a água sanitária para desinfecção da máscara, mesmo ela sendo de cor. A ouvinte que pede para que você repita a quantidade de água sanitária que coloca na água para fazer a higienização das máscaras. Certo, existem as proporções, mas a gente geralmente usa meio litro de água e 10 ml de água sanitária. Isso equivale a mais ou menos 3 colherzinhas cheias de sopa de água sanitária. Meio litro de água e 3 colherinhas de sopa de água sanitária. Exato. Aí você deixa quanto tempo lá a máscara? 20, no mínimo, a 30 minutos. Aí depois coloca para secar? Enxágua bem,
coloca para secar, porque tem que enxaguar, gente, para que não fique lá o produto químico, né, aderido na máscara que você vai colocar o rosto. Então, enxágua bem. Depois de enxaguar, coloca para secar. Após seca, ainda passa um ferrinho. Outra questão, eu estou vendo aqui que, por exemplo, a nossa ouvinte Eunice está lá no Pará, está lá em Belém do Pará. Ela disse que lá as máscaras estão sendo obrigadas agora, né? Marco Silva está lá em São Paulo, caicoense, também dizendo o seguinte, que a partir de hoje em São Paulo, todo mundo usando máscara, até nos alternativos, nos aplicativos também, né? Aqui em Caicó, esse uso da máscara está obrigado ou é apenas recomendado? Esse uso da máscara em via pública, ele é recomendado, ele é obrigado dentro dos serviços municipais e dentro do setor privado, que é o setor regulado. Então, é obrigado que o usuário, na verdade, a pessoa, né? Eu falo tanto em paciente e usuário que vai no automático, que toda a população, ao adentrar estes serviços, ele esteja sim com a máscara, certo? É de responsabilidade da pessoa. Inclusive, o município de Caicó está adquirindo máscaras de pano para ser distribuídos à população através das suas farmácias distritais. A gente acredita que esta semana já será disponível cerca de 10 mil máscaras para a população. Estamos terminando aqui o processo de aquisição e a gente vai estar distribuindo essas máscaras de forma individual, né, com orientação inclusive de lavagem e de precauções em relação ao uso dessa máscara, para que a população também possa vir a ter acesso, né? E nas ações também que o município, através de sua Secretaria Municipal de Saúde, executa. Mas em Caicó a gente está na fase de recomendação. Como vocês sabem, obviamente a depender de cada município e de cada estado, o gestor legisla a partir da situação epidemiológica encontrada. Se ao aumento do número de casos, se o uso de máscara não vem associado com o distanciamento social e as outras medidas não medicamentosas, a gente pode sim vir a mudar e a modificar a forma da legislatura do decreto que orienta o uso de máscara. Agora, nos ambientes internos e de setor regulado e serviços municipais, ela é sim obrigatória. O Vitor pergunta, essa máscara deve conter um filtro dentro ou apenas as 2 camadas de tecido são suficientes? As 2 camadas de tecido de algodão são suficientes, mas algumas bibliografias colocam, se você puder colocar um filtro de café dentro, algum outro filtro, isso aumenta a eficácia de proteção da máscara de pano, certo? Aí vai depender do tecido, já tem alguns estudos colocando tecidos mais efetivos, menos efetivos, mas máscaras com camada dupla, inclusive de tecido de algodão, ela é bastante efetiva nessa utilização e nessa indicação de utilização na via pública. Qual é a eficácia das máscaras de TNT? Ela tem uma eficácia baixa, principalmente se for em camada única, certo? Porém, vai depender do tecido não tecido, que é o TNT, e a gramatura deste tecido e a indicação da mesma. Então, a depender da gramatura, a depender da quantidade de camadas, ela vai diminuindo ou aumentando a eficiência. Então não tem quase eficácia. Não, tem, porém vai depender da gramatura e também do número de camadas. Você vai fazer uma máscara TNT que a faça com pelo menos 2 a 3 camadas para aumentar isso, a eficácia, principalmente se for esse TNT normal que a gente encontra em lojas. Já o TNT, que ele é para produtos médico-hospitalares, já TNTs com gramaturas maiores, ele vai aumentando a eficácia de proteção. O Rediane, para as máscaras de tecido, alguma recomendação? Que essas máscaras de tecidos façam de 2 camadas, preferencialmente. O Ministério da Saúde tem uma nota só relacionada à máscara, de como realizar essa confecção. Eu posso, inclusive, passar o número dessa nota para você estar divulgando aqui, Marcos Jantos, para toda a população, mostrando, inclusive, quais são os tipos de tecidos mais efetivos na realização e na confecção dessas máscaras. Mas em todo o mundo, o Brasil não é diferente. Inclusive, não tem muito mistério nessa confecção dessa máscara. O Ministério da Saúde mesmo dissemina que até uma camisa que você tem em casa, desse tecido de algodão que não realize mais o uso, você pode estar utilizando para realizar essas máscaras. Mas a gente tem sim uma recomendação do Ministério da Saúde, e a gente pode estar propagando aqui o número dessa recomendação para que todos possam ter acesso. Bom dia, Marcos. Apesar da luta contra a Covid, a Secretaria de Saúde continua exercendo um excelente trabalho na assistência à população. Recentemente bateram meta de vacinação contra o H1N1. Peço a Rediane para lembrar a população das demais doenças sazonais que continuam acontecendo, como gripe, dengue, zika. Parabéns a todos pelas informações e que fique claro para a população que prevenir ainda é a melhor solução. Quem manda aqui esse recado
é o grande Jetson Santos, diretor do Hemocentro aqui de Caicó. Como sempre, com observações muito Ele oportunas. Ele é seu fã, né? Porque toda vez que você vem aqui, ele faz elogios a Na você. verdade, nós temos uma parceria muito grande de trabalho, eu e o Gedinho, e realmente é uma pessoa que desenvolve um excelente trabalho em todos os locais que vá. E coloca aí uma observação bastante oportuna. No Brasil, ainda por cima, além do enfrentamento do Covid-19, nós temos também outras doenças que são concomitantes, ou seja, estão aí lado a lado. E a gente não pode deixar de falar da dengue, da zika, da chikungunya. Então, está atento à população, inclusive que estando mais em casa, né, permaneçam ainda mais atentos ao peridomicílio e ao intradomicílio para possíveis criadouros de mosquito da dengue, né, da zika e da chikungunya, que é o mesmo, inclusive, da transmissão, para que a gente não tenha, ainda por cima, além de ter que se preparar em relação assistencialmente aos serviços de saúde para receber esses pacientes de Covid, a gente ainda não tenha agravamento ou uma epidemia de casos de dengue, zika ou chikungunya no nosso município, na nossa região. H1N1, a gente teve uma adesão bem maior da população este ano. Eu me lembro em campanhas de vacina que a gente passava nas casas, adulávamos muito para ter a pessoa aderir à vacinação, e algumas pessoas realmente com receio ou com experiências anteriores, coincidentemente de que tiveram tomado a vacina e tiveram reações ou tiveram gripes, diziam que não iriam tomar de jeito nenhum. Às vezes a gente era até desacatada, batia uma porta e dizia que isso era para matar idoso, para não pagar mais a aposentadoria. Este ano a gente teve uma modificação e a gente fica muito feliz com isso. Trabalhamos várias estratégias com nossas equipes de saúde da família que aderiram à estratégia montada, saíram para as casas, para o seu território, fizeram vacinação em domicílio. Fizemos drive-thru e a gente teve uma adesão muito grande, atingimos meta de vacina, mas a gente ainda pede aquelas pessoas que não se vacinaram, mesmo tendo atingido a meta, que são dos grupos prioritários e de risco, que procurem um posto para estarem se vacinando, porque é extremamente importante. A Covid não tem vacina. A H1N1 tem. Você morrer de Covid, né, é uma lástima, é uma pena, é uma fatalidade, é algo que a gente quer evitar ao máximo. Mas a gente não tinha muito o que fazer com outras medidas, como, por exemplo, nem tinha medicamento, nem tinha vacina. Mas hoje a gente tem uma morte por H1N1, onde nós temos vacina, é realmente uma lástima tão grande quanto. E as vacinas estão aí nos postos, né? Sim, a gente tem a dificuldade, às vezes existe a vacina no posto, é feita a ação, é feita a procura pela população e elas faltam. Por quê? Essa logística que a gente sempre explica, né? Existe uma rede de frios, essas vacinas vão vindo repassadas do Ministério da Saúde para os estados, para as quartas regionais e para os municípios. Então, às vezes, essa logística atrasa ou a gente recebe pequena cota dessas vacinas. Então, tem semana que acaba mais rápido, tem semana que tem uma quantitativa maior. Mas elas estão, sim, semanalmente sendo distribuídas nos postos de saúde. Nossa amiga Elisângela pergunta se mesmo com os dois tecidos é obrigatório o uso do TNT? Não, não é obrigatório o filtro, não. O filtro, quando a gente fala em máscara com filtro, principalmente, é relacionado às máscaras de uso de profissionais de saúde, que exige as duas camadas de material específico e ainda por cima um elemento filtrante. Para a população, a gente pode sim estar utilizando as duas camadas de tecidos e isso é uma questão de ir aumentando a efetividade. Então, já tem estudos, ontem inclusive eu estava lendo um estudo americano que falava sobre a efetividade já bastante, de 60%, 70%, e isso iria variar da máscara de pano com duas camadas de tecidos, mas que essa eficiência ia aumentando se você, por exemplo, colocasse um filtro de café no interior da máscara, que essa efetividade ainda era maior. Mas aí tem muito cuidado com essa questão de posicionamento de filtros, porque às vezes você posiciona um filtro dentro da máscara e ela não veda mais tão bem seu rosto. Então isso também varia, né? Faz com que você coloque o filtro para aumentar a efetividade, porém, como ela não aderiu mais tão bem ao seu rosto, ficou com aberturas, essa efetividade não foi realmente comprovada. Tem mais pergunta aqui. Quais são os outros tecidos ideais para fazer as máscaras? Tricoline,
TNT, depende da quantidade de camadas, e existem alguns outros. Algodão 100%, aí vem outros algodões, outros tecidos que o algodão é 55% e o restante é outro tecido. E isso vai depender muito de estudos, mas o Ministério da Saúde coloca 3 tecidos, que aí é essa nota que eu vou passar para Marcos Dantas para que todos fiquem cientes. O ouvinte pergunta quanto às vacinas das crianças, as de rotina, estão sendo feitas? Sim, a gente orienta que os postos de saúde estejam realizando também as vacinas de rotina. Houve uma suspensão um tempo atrás aí, inclusive por recomendação da própria Secretaria Estadual, mas já retornou às vacinações de rotina, pelo menos que eu saiba. O Ricardo coloca o seguinte: o maior problema são as pessoas que não querem usar a máscara. Fizemos a campanha da entrega na caixa e as pessoas são resistentes, então precisa de mais ações de campanha em educação e saúde. Você concorda? Isso. Existem situações, aliás, existe uma certa limitação até onde o poder público ele vai, né? Uma dimensão de um problema como o Covid-19, ele não é vencido só com ações de poder público, ou de iniciativa privada, ou das universidades, ou de campanhas de educação. É preciso uma adesão muito grande por parte da população. Fake news, colocando e duvidando e colocando em xeque a existência do vírus. Fake news colocando em xeque resultados de tratamentos, de exames, de condutas, atrapalham bastante, porque tem pessoas que, obviamente, querem acreditar veementemente que isso é algum vírus, que é mentira, que a gente está querendo, o poder público está querendo ganhar dinheiro. Essa dos caixões, né? Agora disseram que os caixões foram enterrados com pedra ou sem ninguém dentro, porque os municípios estavam ganhando dinheiro por número de óbitos. Isso não existe, pessoal. Isso é algo mentiroso. Então, assim, é necessário, sim, que a gente realize ênfase nas campanhas educativas, que a gente, enquanto poder público, realize inúmeras ações de legislação, de ações efetivas, de estruturação dos serviços, mas que qualquer poder público sozinho não vai ter sucesso no enfrentamento de uma pandemia que exige medidas preventivas do coletivo. É um problema de todos e é preciso ser enfrentado por todos nós. Então, a população precisa estar realizando a sua parte. Obviamente que os dedos na mão não são iguais. Então, muita gente tem pensamentos extremamente distintos. Por mais que você tenha uma teoria religiosa, uma teoria política, alguma coisa do tipo, você precisa entender que neste momento, independente das suas crenças pessoais, a gente precisa, nesse momento, ter um senso de coletivo e escutar e realizar as orientações dos órgãos sanitários competentes. Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, secretarias estaduais e municipais da saúde. E depois o achismo a gente deixa nas rodas de conversa da gente, nos grupos de WhatsApp familiares. Porém, não é porque eu não acredito na existência do vírus que eu vou ser resistente ao uso da máscara, porque eu preciso entender que eu estou no ambiente coletivo. E eu não usar a máscara porque eu tenho uma crença ou uma opinião, eu estou desrespeitando o outro e o coletivo, colocando inclusive em risco. Então, a gente está nessa parte de recomendação pela epidemiologia que nós vivemos no município, mas, é como está dizendo, isso é todos os dias revisados. Se houver a necessidade, né, a gente pode sim, enquanto o município, na verdade, o gestor pode optar pela obrigatoriedade, a depender dos números aí que a gente possa alcançar, certo? Mas a gente espera que realmente haja uma adesão como há na grande maioria da população a adoção das medidas preventivas. Tem mais uma pergunta aqui. Marcos Danta, bom dia. Pergunta a Rediane, daquele senhor que fez o exame em Caicó, deu positivo, Natal deu negativo. A gente confia em Caicó e Natal. E outra coisa, o agente de Edemias, sobre a medicação que ele bota na caixa, que eu não vou deixar mais entrar. E o agente de saúde, que mal vem aqui, eu ainda não conheço agente de saúde nova. E aí são 3 assuntos. Primeiro, vamos lá por partes, deixa eu ver se eu me lembro que a cabeça está meio ruim. O exame do Dedé, que a família garante que lá em Natal
deu negativo, né? Pronto. Ele continua no sistema de confirmados? Pronto, aí eu vou falar de forma genérica, sem citar casos, tá certo? Então vamos Eu lá. citei porque foi a própria família que citou. Isso, exatamente. Mas aí eu vou me colocar nessa posição de não citar os casos. Nós continuamos com 2 casos confirmados, certo? No município de Caicó. Porque os 2 casos, inclusive identificados, ou seja, notificados, certo? Pela unidade notificadora, neste caso foi o Hospital Regional do Seridó. E estes casos procederam-se exames, certo? E esses exames, eles têm que serem... Qual é a grande questão do exame para fechamento de um caso? Primeiro, realmente enquadrar esse paciente como suspeito ou não de Covid-19. Se o paciente suspeito, quais são os critérios de elegibilidade, ou seja, quais são os critérios que ele tem para indicar o exame? Se tem os critérios de indicação de exames, ou seja, se faz parte do grupo de risco, se é profissional de saúde, se é familiar, se tem história epidemiológica, isso é na hora da anamnese, na hora da consulta que isso tudo é visto. Quando foi o início dos sintomas? O que é que se considerou como sintoma inicial e desde quando o paciente apresentou esse sintoma, tá? E a partir de então, qual vai ser o teste indicado? Por quê? Porque nós temos 2 tipos de testes hoje. Nós temos o teste rápido e nós temos o teste que a gente chama de PCR, que é o que coloca o cotonetezinho lá no nariz, lá no finzinho do nariz do paciente. Então, esses testes, eles são efetivos e o que a gente tem hoje para confirmação de casos, certo? Onde esses testes são da seguinte forma. O PCR, certo? Que é o do cotonete, até o 7º dia de início de sintomas, se coletados, preferencialmente do 3º ao 7º dia, é ele quem vai ter efetividade em dizer se o paciente está ou não com o vírus. Já quando o paciente, o início do sintoma dele que foi considerado, passa do 8º dia, ou seja, a partir do 8º dia de sinais e sintomas, se nós coletarmos a secreção nasofaríngea, existe um grande risco de dar falso negativo. Por quê? Porque a melhor forma já de identificar a presença do Covid seria a produção de anticorpos, que seria detectado pelo teste rápido. Então, nos casos específicos aqui de Caicó, o primeiro caso foi identificado pelo PCR, porque chegou no serviço de saúde dentro do 3º ao 7º dia de sintomas e foi coletado pelo nariz, dando resultado positivo. O caso 2 do município de Caicó, segundo a unidade notificadora, certo? Foi considerado o início dos sintomas dele a partir de uma falta de ar. E quando ele chegou lá, foi apurado e registrado que esse início dos sintomas, e isso a gente não pode contestar, porque quem tem que realizar toda essa anamnese é quem está frente a frente com o paciente, estava no 12º dia. Então, no 12º dia de sintomas, o exame que deve ser indicado é o exame de teste rápido. E a testagem rápida, inclusive foi realizada 2, deu positivo. Então, por este motivo, a unidade notificadora, que foi o Hospital Regional, até o presente momento, e a partir de discussão, inclusive no Comitê Regional, manteve o posicionamento de confirmação do caso. E por este motivo, nós da Secretaria Municipal de Saúde, mantemos, inclusive, no nosso boletim epidemiológico, a confirmação de 2 casos em Caicó. Se existe alguma modificação a ser feita, que até o momento não se mostrou, a unidade notificadora, junto a outra unidade que realizou o exame, tem que se discutir e chegar a um consenso, que foi isso que é a orientação da Secretaria Municipal de Saúde. Porém, em contato com a nossa unidade notificadora de identificação do caso, se mantém 2 casos positivos em Caicó. Então, essa é a resposta e é assim que a gente está procedendo em relação ao protocolo, tanto a Hospital Regional como a Secretaria Municipal de Saúde, que inclusive vai iniciar a disponibilizar. A gente está recebendo testes rápidos já aqui para a próxima semana, porque a empresa é quem só conseguiu entregar 50 testes rápidos, inclusive nós vamos estar fazendo esses testes rápidos naquelas pessoas que foram notificadas, não tiveram critérios para realizar exames e se encontram aí no 10º dia de isolamento social. Nós vamos estar pegando essas pessoas, vamos estar agendando para coletar essa testagem rápida e já fazer o descarte ou a confirmação de quem estiver para fazer, né? Então, se o teste rápido positivo, nós vamos estar confirmando o caso. Se teste rápido negativo, nós vamos estar descartando o caso.
E aí, a partir do momento que a gente tiver em posse de mais testagens rápidas, nós vamos estar disponibilizando em 4 unidades polos do município de Caicó e colocando critérios também de elegibilidade para que a gente possa expandir esses testes para a própria população. Agora, óbvio, a depender da situação que a gente tem e da quantitativa de testes, porque a gente não tem condições de fazer testagem em massa, certo? Nenhum município tem, pouquíssimos países tiveram. Então, o que é que a gente vai estar priorizando? Populações que, se tiverem a infecção, mesmo que assintomática, vão colocar em risco uma grande quantidade de pessoas. A exemplo, certo? Tá lá no abrigo o cuidador de idoso, as pessoas que trabalham no abrigo, que é um local extremamente susceptível, né? Os idosos são do grupo de risco. Se eu tiver um cuidador lá que tem a infecção, ele pode estar transmitindo para os idosos e a gente ter ali uma grande catástrofe de número de casos e de agravamento dos casos. Agentes penitenciários, educadores do SEDUC, e a gente vai estar elencando, junto ao Comitê Regional, inclusive hoje, quais seriam as outras populações que a gente precisava priorizar nessa testagem quando adquirir testagem própria. A testagem que a gente tem até o momento é a testagem fornecida pelo Ministério da Saúde para os municípios, para realizar a testagem em profissionais de saúde e profissionais da Força de Segurança. Outra pergunta aqui da nossa ouvinte, inclusive foi até uma denúncia feita aqui no Sistema Rural de Comunicação pelo presidente do SINDAS, o Cosmariz, onde ele disse de que não apenas em Caicó, mas no estado e no Brasil, o tratamento contra o mosquito da dengue vem sendo feito com um inseticida vencido. Como é que Caicó recebeu isso e qual foi a providência tomada aqui em Caicó? Pois bem, semana passada a gente foi procurado imediatamente após essa entrevista do presidente do sindicato e o que é que a gente colocou enquanto equipe técnica. Na verdade, a gente foi apurar o acontecido, né? E a gente tinha que o Ministério da Saúde, a Anvisa, ele aprazou, né, o produto utilizado pelos agentes de endemias. Então, que ele tinha validade de dezembro e aprazou por mais 6 meses sua utilização. Na hora que um órgão de controle, como a Anvisa, apraza, né, um produto, ele está dizendo que esse produto tem condições de ser utilizado por mais tempo e até então garantindo a mesma eficácia. Foi o que aconteceu. Eu pedi à equipe técnica, que inclusive entrou em contato com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde, para que a gente pudesse se posicionar. Os mesmos ainda não tinham nenhum posicionamento contrário à utilização, nenhuma orientação em relação a isso. Então, a gente ficou aguardando e ainda está aguardando o posicionamento da CESAP para a orientação. Por enquanto, o que a gente pediu, inclusive por causa da negativa da própria população, que vinha se mostrando resistente após saber dessa questão, desse produto vencido, que na verdade não é vencido, que foi aprazado, né, pelo próprio órgão de controle do Ministério da Saúde, mas querendo ou não, se você pegar lá o tubinho, vai estar um prazo de vencimento extrapolado. E a gente está esperando a divulgação da CESAP e a gente pediu aos nossos agentes de saúde que até posicionamento, onde a gente tivesse embasamento dos outros órgãos superiores, eles procedessem com a realização do seu trabalho de maneira a as outras ações, que não ficassem aplicando o produto neste momento, mas sim ações de visitação, de orientação à população, de inspeção do peridomicílio, que inclusive era algo que o Ministério da Saúde também já estava orientando em relação ao Covid-19. Então, não adentrar tanto o interior das residências, certo? Então, assim que a gente tiver realmente uma posição da CESAP e algo a mais por escrito do próprio Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde vai estar emitindo nota oficial. A outra pergunta acho que fica um pouco prejudicada porque ela não falou qual o bairro onde ela mora, mas ela disse que lá o agente de saúde não está circulando, ela não conhece ainda o agente de saúde. Como Caicó já sabe, nós fizemos um trabalho de remapeamento, né, no município de Caicó. Nós temos hoje 100% de área coberta, então o que nós podemos afirmar é que lá o Caicó não existe nenhuma microárea sem agente comunitário de saúde, com exceção do bairro Recreio. Nós ainda estamos tentando resolver, porque nós estamos realmente em falta de, se eu não me engano, de 2 a 3 agentes comunitários de saúde. Porém, os demais bairros de Caicó, toda a área está coberta. O que é que acontece? Às vezes, a gente fez as orientações aos agentes, a gente continua preconizando as visitas em domicílio do agente comunitário de saúde, e caso alguém da população
tem a mesma denúncia a ser feita como a colega, ela pode também estar direcionando ao telefone para a gente averiguar realmente o que está acontecendo. Mas os nossos agentes estão em campo. Quando não em campo, estão no trabalho interno das unidades básicas de saúde. E às vezes acontece algum receio, algum medo da própria equipe em realizar as visitas, mas a gente também está trabalhando junto aos agentes para que a gente possa vir a desconstruir qualquer ideia parecida com isso. Obrigado por sua participação, Rediane, aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos, e agradeço a toda a população de Caicó pelo empenho e a todos os profissionais de saúde, dos nossos serviços e da nossa Secretaria Municipal de Saúde. Se sair de casa, use máscara. Use máscara. E se sair de casa, somente se realmente necessitar sair. Quanto é que está o índice de isolamento social aqui em Caicó? Na última vez que a gente viu era 38%. É baixo? É considerado baixo, sim, porque em alguns municípios, né, que principalmente que já estão com a epidemia em picos, é ideal de 70%, certo? A gente precisa subir um pouquinho mais esse índice. Inclusive, eu quero elogiar aqui o Ministério Público por essa ferramenta, onde os municípios nós não tínhamos como mensurar isso se não fosse pelo olho. E o Ministério Público, com essa ferramenta, vem subsidiar bastante as tomadas de decisões, inclusive dos gestores municipais. Ok, 7